Fala aí pessoal, tudo bem? Tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Hoje a ideia é a gente falar de permissionamento, fazer a gestão das permissões ali dentro de uma instância Oracle. É um vídeo bem introdutório, mas aí para quem está começando aí pode ser bastante útil entender um pouco como é que funciona essa questão das permissões. Vou colocar alguns cenários aqui para vocês, para a gente discutir, né? É mais fácil aqui explicar através dos exemplos, tá bom? Eu gostaria de começar falando, por exemplo, que na empresa ali, numa empresa, nem sempre a gente tem uma instância de banco de dados dedicada para cada aplicação. É comum a gente ter, por exemplo, uma instância sendo compartilhada por diversas aplicações, aplicação financeira, aplicação de RH, e assim por diante, ou qualquer outro tipo de aplicação que a sua empresa ali ela mantém dentro de um banco de dados Oracle. Então, fazer essa gestão de permissão, né, se uma aplicação pode falar com a outra, aí é estudar cada caso, entender ali como é que fazer as fronteiras de cada aplicação dentro dessa instância Oracle, né? Então, eu gostaria de começar aqui, por exemplo, quando é feita uma instalação de um Oracle, de uma instância Oracle, ele faz aquela, usa o DBCA, enfim, tudo. Ao término daquela instalação, a gente acaba tendo uma série de usuários por padrão criado ali. A gente pode consultar aqui, né, de forma visual ou através de vir do dicionário SQL Plays, enfim, a gente consegue ver ali a relação de usuários que existe dentro de uma aplicação, desculpa, dentro de uma instalação, de uma instância Oracle, né? Então aqui tem vários usuários, aí às vezes depende da feature que está habilitada ali e tudo mais, vai aparecer um ou outro usuário, mas são usuários internos que já vêm por padrão ali em uma instalação Oracle, né? Aí vai variar a versão e tudo mais, mas no geral é assim. Essa relação de usuários ela pode ser encontrada na DBA Users, para a gente ter uma autonomia maior, fazer consulta, ali, fazer algum tipo de pesquisa, query, um relatório. A gente pode ir direto na DBA User e a gente vê a relação de usuários que tem ali naquela instância. Essa relação aqui nada mais é do que essa relação que a gente está vendo aqui visualmente pela ferramenta Debiver. É interessante aqui a gente só passar por alguns campos aqui que eu acho que vale a pena a gente mencionar. O usuário aqui de banco de dados, falando de Oracle, né? A gente tem um usuário tendo a unidade de agrupamento de objetos ali, é, como tabelas, índices, views, aqueles objetos básicos de banco de dados relacional. Então, o usuário Oracle, usuário dentro do Oracle, ele é o usuário que a gente chama e ele é o próprio container, o esquema dele ali, né? É diferente um pouco como é que ele organiza em outros bancos de dados, como Postgre, SQL Server e assim por diante, né? A gente falando aqui simplesmente de Oracle. Então a gente tem essa relação aí de usuário é o próprio esquema, tá bom? Então é ele que é o detentor, ele é o dono, ele é o owner, né, que a gente chama, de todos os objetos que existem ali abaixo desse usuário, né? Então é através dele que a gente estabelece uma conexão de banco de dados, de uma conexão com o banco de dados através desse usuário e senha, né? O que é interessante falar aqui também. No geral, assim, de maneira geral, é óbvio que tem as exceções, depende do design da aplicação e tudo mais, mas no geral é criado um esquema aqui, um usuário para aquela aplicação, tipo contabilidade. A gente vai criar um usuário contabilidade ali para esse esquema, esse usuário manter todas as tabelas, ali, diversas tabelas, índices, enfim, dessa aplicação contabilidade. E lá no data source da aplicação, aí pode-se optar por usar esse usuário, dependendo da empresa como é que é feito. A gente pode usar esse mesmo usuário lá no data source da aplicação, ou criar um outro usuário com permissões um pouco mais limitadas, que vai ler esses objetos, escrever, fazer insert, update, executar procedure. Aí pode ser criado um segundo usuário, desde que configurado ali as devidas permissões, né? É, ou um usuário para relatório, enfim, aí é meio que depende como cada empresa ela organiza isso, ou os times desenham essa forma de conexão, tá bom? Mas para exemplificar aqui, a gente vai tratar como a aplicação ela mantém os objetos dela ali, né? E cada usuário é uma aplicação, vamos dizer dessa forma, tá bom?
Então a gente tem o usuário, um password que a gente não consegue saber qual é o password, uma vez criado ali, ele criptografa ali, ele faz um hash daquela string ali, a gente não consegue fazer o caminho reverso. Esse usuário ele tem um status ali que ele vai dizer se está locado, que ele errou diversas tentativas ali, ou se ele expirou, a gente pode colocar políticas ali de expiração de senha, políticas de, de tentativa e erro, a gente pode aplicar um perfil ali para esse usuário ser um pouco mais protegido. A data dele, né, que foi locado ali, a data de expiração, é, a tablespace default, esse usuário ele está associado com uma tablespace default, uma tablespace ali, não é muito tema aqui, mas ela é um agrupamento lógico ali onde o DBA previamente ele estrutura, ele faz o desenho lógico ali de armazenamento para armazenar os dados de determinada aplicação. O comum é criar uma tablespace para cada aplicação. Assim como eu tenho o esquema para aquela determinada aplicação, também tem uma tablespace. Não é uma regra, mas é uma boa prática a gente fazer a separação ali também em nível físico e nível lógico, né? É essa segregação. Tem algumas facilidades ali em termos de manutenção, para outras coisas também, tá bom? E tem outros campos aqui, acho que talvez não seja relevante. A data que foi criado, o profile que está atrelado a ele, né? Ali dá para criar uma questão de fazer umas políticas ali em cima disso. Enfim, última vez que logou, tem algumas informações interessantes aí que, que vocês podem ver com calma depois, tá bom? É, Só fazendo um parênteses aqui, a gente tem, quando um banco de dados é criado, a gente tem dois usuários ali que é, que é, que é padrão, né? Assim, padrão que eu digo, é bem conhecido, que é o System. Esse usuário é um DBA padrão ali, né, da instalação. Então, quando ele é criado ali lá pelo DBCA, a gente informa algumas senhas ali e ele acaba criando esse usuário padrão. DBA, a gente chama DBA, a gente vai entender aí o que isso quer dizer. E ele tem o SYS também, que é o cara que é um esquema, é um usuário ali de banco de dados que ele mantém o dicionário de dados do Oracle, né? Todas aquelas views DBA user, VDola e tal, elas estão ali dentro desse esquema aqui, né? Se a gente for ver quem é o owner daqueles objetos, é esse usuário SYS, tá bom? Então, não é uma boa prática se você for colocar uma aplicação aí, colocar as tabelas dessa aplicação, contabilidade, enfim, que seja qualquer outra aplicação que seja dentro do system. Então, a ideia é criar um usuário para essa aplicação ali. Por exemplo, aqui no nosso exemplo, a gente vai criar o app1 e o app2, esses dois usuários aqui do nosso exemplo. A gente vai já criar esses caras aqui. E simulando que cada um desses é uma aplicação, né? Aplicação 1 e o outro é a aplicação 2, né? Tá bom? A gente já vai criar aqui, tá bom? Vamos fazer a criação aqui. Então, por exemplo, para criar um usuário de banco de dados, a gente utiliza essa instrução aqui, ó. Para criar um usuário, a gente usa essa instrução. Create user app1 identified by 1, 2, 3, 4, né? Aqui a gente não é obrigatório a gente incluir a table space, mas a gente pode colocar aqui, por exemplo, default table space, o nome da table space, né? Que ele vai, por padrão, quando ele criar um objeto, ela vai cair naquela table space lá, né? Vai ser armazenado naquela table space que você definir aqui. O que a gente vai fazer agora aqui é deixar a criação padrão, aí a gente vai ver alguns erros, algumas coisas que vão acontecendo e a gente vai corrigindo, tá bom? Então eu vou criar dois usuários, o app1 e o app2. Então eu vou criar aqui, executei, criei os dois usuários. Eu vou dar um refresh aqui, que isso aqui é sob demanda, então vejam que ele já apareceu aqui, né? Os dois usuários. Tá, aí aqui que começa a brincadeira. Só o fato de ele existir, eu não consigo fazer muita coisa ainda. Ele só existe dentro do banco de dados criado, mas ele até agora a gente não deu permissão, a gente não configurou coisas a mais para ele poder cumprir com o papel dele ali, tá? Antes de seguir falando aqui os nossos exemplos,
Eu gostaria de falar que dentro do Oracle, a Oracle ela categoriza a questão de permissões delas em dois cenários aqui, né? Em dois grupos. Permissão de sistema, que a gente chama, e permissão de objeto. Tá? A gente vai já falar um pouco aqui. Objeto, tá? Ela faz essas duas distinções aqui. Permissão de sistema é o que esses usuários vão ter, dependendo do cenário deles, o que eles podem fazer dentro da instância Oracle, né? Em termos de, por exemplo, se ele pode criar uma tabela, se ele pode se autenticar no banco, se ele pode criar índice, se ele pode fazer coisas dessa natureza. Então a gente chama de permissões de sistema. São diversas permissões, a gente pode consultar essas permissões aqui na na DBA sysprevious. Então, é nessa tabela que a gente vê as permissões, né? Quem tem permissão de quê? Como o banco já vem com uma relação de permissões concedidas, a gente meio que pode utilizar uma artimanha aqui, por exemplo, para saber quais são as permissões existentes dentro de uma instância, né? Privilege. Por exemplo, usando esse select aqui, tá? Vou ordenar aqui para ficar mais fácil. Então, recapitulando, isso aqui são permissões de sistema. Por exemplo, são várias, né? Tipo, aquele usuário pode alterar qualquer índice, pode, por exemplo, create any cluster, enfim, view materializada. Create N significa que se a gente conceder esse privilégio para um usuário, por exemplo, app1, esse N significa que ele pode criar view materializado em qualquer esquema, tanto no dele quanto em outros. Então, geralmente tem o N e tem só o create materialized view, que deve estar aqui para baixo, por exemplo. Aqui, ó, create job, por exemplo. Aí não tem um N job, né? Create table, aqui, ó. Create table é bem comum, né? Que a unidade básica de armazenamento aqui de uma aplicação é a tabela. Então, se a gente conceder esse create table para app1, ela consegue criar a tabela no esquema dela, no esquema app1. Ele não consegue criar no app2. Mas se tu conceder o create any table, aí sim ele consegue criar em vários esquemas, né? Basicamente qualquer esquema. Então, esses são os privilégios de sistema. Aí tem create session, por exemplo, que a gente já vai ver aqui, por exemplo. O que a gente vai fazer agora? A gente só criou os usuários, não deu nenhuma permissão para eles, e eu vou fazer uma conexão aqui, para a gente testar, né? Só um minutinho. Pronto, eu preenchi aqui uma nova conexão do usuário app1. Vamos testar aqui para ver se está ok. Ó, justamente o erro que eu queria que aparecesse para vocês aqui. Vejam que o usuário foi criado, app1 ele foi criado, né? Tá tudo correto aqui os dados. Mas quando eu tento testar, o teste aqui é estabelecer uma conexão, ele fala assim, olha, falta privilégio de create session. Ou seja, para um usuário conectar ao banco de dados, ele precisa ter esse privilégio de create session, né? Que é um desses que a gente viu aqui embaixo. Eu vou conceder esse privilégio para o usuário e a gente vai ver aqui. Eu vou conceder para os dois, no caso, já, né? Por exemplo. Grant create session to app1. Também vou criar para o app2, tá? Então, concedido. Tá, foi concedido aqui. Se você quiser ver quais privilégios esse usuário tem, você consulta aqui, ó, a DBA Tab Privacy e filtra lá, faz o filtro. Quem recebeu o privilégio aí vai listar a relação desses privilégios, tá bom? Aí faça aí, que acho que fica mais dinâmico aqui o vídeo. Então, eu vou tentar conectar de novo aqui, ó. Embora ver o que acontece. Ó, testou, ele funcionou a conexão, ele estabeleceu uma conexão ali, né? E eu vou dar OK e eu vou fazer o finish aqui agora, né? Só copiar aqui
o IP, eu vou usar para outro também. Então, beleza, tá aqui, ó. Vou renomear só para ficar mais simplificado aqui. app1. Deixa eu ver se dá para duplicar. Não, vou criar uma nova conexão aqui para o app2. Só um minuto. Me deixou. E finish. Tá, legal. Vou renomear aqui para ficar mais fácil o entendimento. Pronto, legal. Então deixa eu criar aqui uma seção só para app1, uma seção só para app2. Tá, legal. Então vamos lá. Aqui, quem está conectado aqui é o System, ali é o esquema System. Aqui é o app1 e aqui é o app2, tá? Então legal, a gente entendeu aqui, só recapitulando, né? Para o usuário conectar ao banco de dados, ele precisa também ter uma permissão, não necessariamente só existir. E são essas permissões aqui que a gente dá, ó. Permissão, onde é que eu constei ela? Aqui nessa DB tab privilege, ali tem a relação de basicamente quase todos os privilégios. Então é isso. Aí, falando aqui do app1, vamos criar uma tabela aqui no app1, ver o que acontece. Vamos mais uma vez tentar aqui criar. Tá, aqui ó, tava errado aqui a sintaxe. O usuário app1, ele tentou criar a tabela, só que ele não tem privilégio para isso. A gente só deu o privilégio de create session. Não necessariamente o usuário que tem create session ele consegue fazer outras coisas. Ele vai simplesmente estabelecer uma conexão e basicamente mais nada, ler nada, apagar nada, porque ele não tem esse privilégio. Então, eu preciso conceder esse privilégio aqui para esse usuário. Por exemplo, create table. Create table para o usuário pp1. Então, beleza, concedido. Vamos aqui tentar criar novamente. Pronto, a partir daí ele consegue criar a tabela, tá? Como ele é dono da tabela, ele consegue apagar a tabela a qualquer momento, ele consegue fazer outras operações em cima dessa tabela, tá? Aí, eu queria passar aqui agora para para outra categoria de privilégios aqui, né? O privilégio de objeto. O que é um privilégio de objeto? Ele é basicamente é, ler, inserir, executar, inserir dados, deletar dados de uma tabela. É mais ou menos nesse sentido. Que são os privilégios de objeto. Mas, por exemplo, ele pode ser um privilégio de executar uma procedure, um usuário tem privilégio de executar aquela procedure ou não, ou qualquer procedure dentro do banco de dados, enfim. Isso que é privilégio de objeto. A gente pode consultar os privilégios de objeto, parecido com essa consulta aqui, mas na DBA tab privies, tá? Aqui, ó, DBA tab privies. Tá? Tab privies, tá? Bom, basicamente, privilégios são esses aqui, ó. Delete, insert, update, read. Aí depende do objeto, ele se enquadra em um dessas operações ou não, né? Mas, para simplificar, pensa que é o CRUD ali. Insert, update, delete e o read, né? Então, seria o CRUD ali da aplicação, tá? Aí tem referência, que é de uma tabela para outra ali. Execução de uma procedure, também é bem comum, tá bom? Então, isso que é privilégio. Então, no nosso contexto aqui, no nosso exemplo, eu tenho uma aplicação, tem a tabela cliente, é, por, por ela ser, por, por esse app1 ser dono da própria tabela cliente, ela tem o privilégio de fazer o insert ali, o delete, qualquer coisa, tá bom? Então, vamos lá. Insert. Opa, 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 opa. Olha só. Vejam que usuário app1, dono da tabela cliente, ela existe essa tabela. Quando ele foi inserir, ele não teve um privilégio de escrita na tablespace users.
Vejam que acabo até confundindo o nome aqui, né? Mas lembra lá no início, quando a gente criou o usuário, eu poderia criar uma table space para aquele usuário, eu acabei optando pela user. Então o DBA ali, quem administra o banco, ele tem que ficar atento e conceder ali a quantidade de espaço que o usuário pode consumir dentro daquela table space, tá? Então a gente pode fazer isso na hora da criação, por exemplo, aqui, ó, como eu falei, definir a cota, né? Por exemplo, deixa eu deixar aqui, vai ficar como referência. Como o usuário já existe, a gente vai fazer o alter user, né? É, eu poderia ter feito aqui na própria criação do usuário, como eu falei, né? Na hora que eu criasse o usuário, eu poderia definir e dar cota na table space, mas o usuário já existe, eu estou só apenas dizendo que ele não tem nenhuma restrição quanto ao uso dessa table space, tá? Então ele vai usar até estourar, se for o caso, mas você poderia colocar ali um limite. Aí é só olhar a documentação lá que você consegue ver com calma. Pronto. O usuário agora ele não tem restrição quanto ao uso da table space. A gente pode voltar aqui, usuário 1, né? Lembra que eu estou aqui no usuário 1. A gente vai criar a table space. Opa, desculpa, a tabela já existe, né? A gente vai fazer o insert dentro daquela tabela. Pronto. Uma vez que ela fez o insert ali, ele alocou uns blocos, esses blocos estão dentro da table space, aí beleza. Ele passou. Vou acionar e vou comitar aqui só para fechar a transação. Eu imagino que já o Debiv aqui ele já conclui a transação, mas de qualquer forma eu concluí. O que a gente vai ver agora é a questão de privilégio de objeto. É esse usuário ele conseguir ler a tabela desse outro usuário, né? Então vamos lá, a tabela cliente. E como é que a gente faz para fazer uma consulta, né? Select asterisco from cliente. Tá, aí aqui, galera, tem uma pegadinha, por exemplo. Se eu fizer select asterisco from cliente da forma que eu estou fazendo aqui, o Oracle entende que essa tabela cliente está dentro do esquema app2. Então ele vai dizer que não existe. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tabela não existe. Para eu consultar de um usuário, consultar a tabela de um outro esquema, eu coloco aqui na frente, ó, app1 ponto. E aí o Oracle ele vai entender que essa consulta é no outro esquema e não no próprio esquema. Por exemplo, vou executar aqui, ó. Eu executei e apareceu o mesmo erro, tá bom? Tabela view não existe. Tá. Essa tabela é meio essa mensagem de erro, falando melhor, ela é genérica, né? Então dá a entender que a tabela view não existe, né? Mas na verdade ela existe. O que o usuário app2 não tem é permissão de ler lá, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou com o usuário app1, ou pode ser com um usuário também privilegiado, conceder o grant de select on cliente para o app2, tá? Então, o usuário app1 está concedendo o privilégio de select no app2, tá aqui, ó, grant. Vamos lá ver agora se ele consegue, tá? A partir daí, vejam que ele conseguiu. Então, não, a mensagem ela não estava refletindo de fato ali o que estava acontecendo, tá? Então, se eu tirar aqui o app1, ó, ele vai dizer que não existe, mas na verdade é porque ele está localizando no próprio esquema. Então, repetindo, a gente tem sempre que posicionar o esquema na frente do objeto. Isso vale para referenciar outras coisas também, né? Procedure, enfim, assim por diante. Coisas que fazem sentido ali. Bom, privilégios de objeto é isso, né? Então, se eu chegar aqui e tentar deletar, por exemplo, vou fazer um delete from cliente where id igual a 1. id igual a 1. Ele não vai deixar porque ele não tem privilégio. Então, vejam que o Oracle, ele, através das permissões que existem, tanto de sistema, permissão de sistema, quanto permissão de objeto, você consegue
fazer esse controle, e aí vai de cada caso, né? Como foi desenhada a aplicação, para ser feito da melhor forma. A recomendação é sempre o privilégio necessário para aquela aplicação fazer algo e não deixar muito aberto que ela consiga mexer em dados de uma outra aplicação e assim por diante, né? Então é sempre o menor privilégio dado para aquele usuário, tá bom? Então é assim que funciona. Aí é legal se familiarizar com os privilégios de sistema ali. Aí tem vários, tem que com o tempo quem está administrando ali vai percebendo que alguns são mais utilizados, outros a gente nunca nem usa. Enfim, mas é com o tempo que a gente ganha essa fluidez aí, essa fluência nos privilégios que estão lá. De objeto ele é mais direto, insert update delete, execute ali, né? É de um usuário tentando fazer coisas em outro esquema, mais ou menos nesse sentido. E aí, a gente viu duas roles aqui, DBA syspriv, DBA tabpriv, e existe também um conceito de role, que é DBA role. DBA roles. Que na verdade eles são papéis, né? A tradução aqui seria papéis que você pode, para facilitar essa administração, você pode, por exemplo, criar uma role, por exemplo, DBA estagiário, vamos dizer que é um DBA ali que está começando, ele não pode ter tanto privilégio assim, mas também ele pode fazer algumas coisas no banco de dados, consultar algumas views, enfim. E aí você cria uma role, create role, DBA estagiário, e concede alguns privilégios ali. Creative Space, alguma coisa nesse sentido ali. É, ver algumas views do dicionário, da grant ali em cima de uma view para aquele usuário, para aquela role, e aquela role você concede ao usuário, né? Não é uma boa prática você ficar concedendo diretamente privilégio para o usuário, até porque quando você tem muito usuário fica mais difícil gerenciar isso, então é interessante criar uma role. E a Oracle, ela, quando por padrão, ela já tem algumas roles ali, ó, por exemplo, DBA. Então, essa DBA, provavelmente ela é concedida aqui para o system, né, por padrão ali. Então, essa DBA ela concentra diversas permissões lá. O DBA ele é bem poderoso aqui dentro do banco de dados, consegue fazer diversas coisas. Então, é, se a gente olhar lá no DBA syspriv, tabpriv, provavelmente vão ter várias permissões concedidas para esse cara. Fica até um exercício para vocês fazerem aí. O que que assim a gente pode fazer aqui para, por exemplo, preciso colocar uma aplicação dentro de uma instância Oracle, é, uma aplicação de mercado, ela vai fornecer ali quais são os privilégios ou roles que você precisa conceder para aquele usuário daquela aplicação de mercado. Se for uma aplicação que vocês estão construindo, né, na empresa ali, basicamente o que você precisa? Cria o usuário e concede a role connect resource para essa aplicação. São roles com. Isso aqui tem a parte do connect ali, ou seja, uma vez que aquela aplicação ali, aquele usuário tem a connect, significa que ela vai conseguir estabelecer conexão no banco de dados. A resource, ela já agrupa outros privilégios ali, de, por exemplo, criar tabela, índice, procedure, mas no contexto de aplicação e não de administração de banco. Então, ela também, você pode conceder essas duas roles aqui. Por exemplo, se a gente fosse conceder aqui para app2, a gente poderia fazer assim, né? Grant connect resource to app2. Pronto, aí a partir daí ele já vai ter essas duas roles, né? É isso, eu acho que não estou esquecendo assim para esse tema bem inicial, acho que seria isso aqui, o básico de permissão e tudo mais, né, para a gente ter um entendimento ali, tá bom? É isso, galera, eu espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, se fez alguma diferença aí no estudo de vocês, não esquece de dar o like, tá bom? Ajuda o canal bastante. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu, abraço para todos, bom estudo.